Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu me chamo Marcos Aurélio Balaban, eu sou professor da rede estadual, né, de Santa Catarina, então, só explicando basicamente o contexto, né, do qual estou inserido, o contexto regional. Eu sou paranaense, nascido em União da Vitória, no Paraná, mas eu moro numa cidade onde faz divisa com Santa Catarina, uma cidade chamada Porto União, Santa Catarina. Mas eu trabalho no estado de Santa Catarina, numa cidade chamada Rio das Antas, que é próxima a Caçador e a Videira, Santa Catarina. Esse ano estou trabalhando, ano passado também estou trabalhando nessa escola, né, Santos Anjos. E a minha proposta aqui no Prof. Filo, no Encontro Nacional, é trazer um pouquinho desse desafio da minha pesquisa, que já começam, assim, sendo um desafio bastante angustiante para mim, mas eu acho que é bastante satisfatório, né, na minha perspectiva enquanto professor e enquanto pesquisador na área da filosofia. Então, a minha orientadora é a professora doutora Estela Maes da Silva, né, que trabalha dentro do campus de União da Vitória, dentro da Universidade Estadual do Paraná, dentro do projeto do mestrado profissional em filosofia. Então, a minha ideia, eu vou trazer aqui, na verdade, a proposta do projeto que eu estou tentando desenvolver dentro do mestrado. Como eu falei, é um projeto bastante desafiador, tanto para mim, quanto para os próprios alunos em si. Daí vocês vão acabar entendendo um pouco nessa perspectiva. E estou aqui para aceitar tanto críticas, posicionamentos, ideias, caminhos norteadores que eu posso seguir, autores, referências, enfim, né? Dentro dessa perspectiva. Tá? Então, o título do meu trabalho, ele é A Vida na Perspectiva do Absurdo, segundo Alberto Camus, né? Bom, esse título, ele não é um título definitivo ainda, de certa forma, né? Mas ele é um título que surgiu como proposta de trabalho para o Prof. Filo, né, para o evento, mas ele vem em contrapartida com um subtítulo chamado Vozes do Silêncio, precisamos falar sobre a vida. Por que Vozes do Silêncio? A Vozes do Silêncio, ela partiu de uma música do Carlinhos Beal, né, feita na proposta do Setembro Amarelo, tá? Porque, assim, a minha proposta, juntamente de trabalhar a perspectiva de valorização da vida, é de acordo com uma temática que está muito presente hoje, tanto no contexto escolar, que são as patologias, né, emocionais, que a gente vê aí decorrente dos alunos, que é a questão da ansiedade, depressão, e juntamente com todas essas patologias, cai-se numa palavra chamada, conhecida aí principalmente no meio do campo da, da educação e dos próprios adolescentes, que é o suicídio, né? Então, assim, eu não trago a palavra suicídio no meu trabalho, propriamente no título, porque é uma palavra que, ao mesmo tempo, precisa ser falada, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma palavra que chama atenção e também se deve ter um cuidado muito grande por conta dos gatilhos que se pode se transformar, né? Mas, de início, eu trago essa obra chamada Melancolia, né, do Alberto Jorge, datada de 2012, aonde, para algumas pessoas, essa obra ela é interpretada no sentido de que é um homem olhando para o seu vazio existencial, né, ou olhando para si mesmo, né, nessa perspectiva. Então, como eu falei, né, eu trago essa proposta aí, e de encontro com isso, eu vou trazer algumas perspectivas de pensadores que vão trabalhar comigo. O meu principal autor é o Alberto Camus, mas eu precisei criar uma linha cronológica no sentido para vir ver quem conversava com o Camus a respeito dessas questões. Então, eu busquei, né, trabalhar com o Kierkegaard, né, que vai trabalhar a questão da angústia,
o caminho, a questão do absurdo, principalmente dentro da obra O Mito de Sísifo, né? Que esse projeto também surgiu de uma prática filosófica de uma peça teatral que eu fiz o ano passado com os alunos, que hoje são o terceiro ano, na escola, onde eles fizeram, né, a representação do mito de Sísifo, até mesmo para a gente discutir as perspectivas do absurdo. E, juntamente com isso, eu caminho para uma ideia do Viktor Frankl, né, dentro da psicologia, e, juntamente com isso, tentar conversar um pouco com a abismo em Nietzsche e o próprio existencialismo dentro da perspectiva de Sartre. E aqui eu trago Rosana Porcorraro, que não é um autor ainda que está definido, eu estou conversando muito com a minha orientadora, porque o Rosano vai trabalhar muito nessa vertente do niilismo, mas são coisas ainda que eu estou tentando definir. Mas o autor principal é o Camus, né? E esse diálogo que ele vai fazer com o Kierkegaard e com o Viktor Frankl, nessa perspectiva. E como prática filosófica na sala de aula, eu tenho como proposta trabalhar questões filosóficas e psicológicas, né? Que é essas questões de vida, morte, solidão, amor, saudade, perda, com o autor, né? Que é o Suzano Correia, formado em artes, catarinense, né, de Florianópolis, que vem trabalhar com algumas obras que traz essa retratação da angústia do homem, né, dentro dessa perspectiva existencialista. Eu vou falar mais para frente qual é mais ou menos a proposta, né, da minha prática filosófica, que eu tenho em mente, né, juntamente com a minha orientadora, daí eu vou falar um pouquinho mais. Até mesmo a gente vê aqui, né, a primeira imagem, a mais uma vitória do coração sem razão, né, que a emoção muitas vezes acaba vencendo muito mais que a razão, o próprio retrato da angústia, o homem face a face com o seu próprio abismo, né, então nessa perspectiva. Então, como surgiu isso, né? Hoje a gente tem encontrado nas escolas, como eu falei, uma demanda muito grande de alunos vindo com essas questões da ansiedade. Eu não estou falando que aqui a escola tem que dar conta disso, não é isso, não é nem isso o papel da escola, né? Mas nós, como professores, e daí até é um questionamento, né? Mas será que nós, professores, estamos preparados para dar conta disso? Talvez não, né? Por isso que eu não trago de início, assim, a ideia da palavra suicídio, né? Porque a minha proposta é trabalhar com os alunos, né, partindo da sensibilização com as obras, né, mas discutir em sala de aula a perspectiva de vida e morte, talvez partindo lá da ideia do mito das moias, né, a questão do destino, será que a morte é o destino, é algo traçado, como que é visto essas questões, né. E a gente tem, por exemplo, no currículo aqui de Santa Catarina, com esse novo ensino médio, o que a gente chama de trilha de aprendizagem ou trilha de aprofundamento. E os alunos têm uma das trilhas chamada Eu, né? E Eu, Jovem e Saúde. E dentro dessa trilha tem, por exemplo, lá dentro do componente curricular, a ideia de se trabalhar a saúde emocional. Daí a gente pergunta, né? Nós, professores, trabalhar a saúde emocional, competências socioemocionais, patologias socioemocionais, trabalhar emoções e sentimentos, né? Nessa perspectiva. Então, como fazer isso, né? Então, trago muito nessa questão. O suicídio tem batido, de certa forma, nas escolas, as escolas precisam dialogar sobre essa temática e promover a saúde mental. Estou falando que a escola tem que dar conta de fazer a ação da saúde mental, fazer o papel da saúde pública, não estou falando nesse sentido. Mas é no sentido da filosofia, dialogar sobre essa temática, talvez partindo do conceito de morte e vida, para que se chegue a essa discussão que é o suicídio, né? Como o próprio Camus vem falar lá na narrativa do mito do Sísifo, que o suicídio não é a solução, né?
E, muitas vezes, por que eu falo vozes silenciosas? Porque, às vezes, as nossos adolescentes têm chegado no chão da escola silenciados, de fato. Silenciados como? Com o abuso sexual que acontece em casa, com as questões de violência, e eles são, de certa forma, silenciados. E às vezes a gente, né, um professor em uma sala de aula com 40, 30 alunos, às vezes a gente não consegue perceber, né? Ou às vezes até percebe, mas de que modo falar sobre uma temática dessa, de que modo a gente pode pensar nessas questões, né? E também fazer um processo de escuta, né, muitas vezes desses alunos, né, chamar para a roda de conversa, falar sobre essas questões aí. Então, e o grande desafio dessa pesquisa é buscar, através da problemática do absurdo apresentado por Camus e da angústia descrita por Kierkegaard, construir uma ação pedagógica que busque dar sentido aos adolescentes para que reflitam sobre a vida, né? Qual que é a perspectiva de vida desde lá do período grego até hoje, né? E aí nós vamos ter aí uma questão da psicologia vindo, uma questão da própria religião vindo, né? Nessa perspectiva. Por isso que o meu objetivo geral é quais as contribuições da filosofia de Alberto Camus e Kierkegaard para uma reflexão crítica sobre o suicídio e uma possível prevenção do mesmo nas aulas de filosofia do ensino médio. Eu tinha até pensado em associar a questão da sociologia junto, né? E trabalhar com o Durkheim, né, que é um grande sociólogo aí que vem trazer o conceito do suicídio nessa perspectiva, mas conversando com a minha orientadora, eu decidi ficar só no campo da filosofia, até mesmo porque é um tema que, ao mesmo tempo, demanda muito, né? E para mim poder dar conta também, né? E trazer ele no campo da filosofia mesmo, né? Essa discussão, tá? Então, eu penso nessa perspectiva. Os objetivos específicos é identificar nas teorias de Alberto Camus, Kierkegaard, elementos, conceitos filosóficos que dizem respeito ao suicídio, estudar os conceitos de angústia e absurdo na filosofia, literatura e psicologia. Quando eu falo aqui literatura e psicologia, é fazer uma associação com o caminho da filosofia, né? Talvez com a narrativa do jovem Werther, e da psicologia, por quê? Porque o Viktor Frankl vai trazer o conceito de vida dentro dessa questão da psicologia. Apresentar diferentes teorias sobre o suicídio, realizar um trabalho empírico-analítico com alunos do ensino médio, propondo fotografia como recurso, trazendo cenas de suicídio para a discussão da mesma na perspectiva de Alberto Camus e Kierkegaard. Tá? Então, a fundamentação, né, do meu trabalho, ela, como eu falei, o tema é um tema que vem recorrendo aí tanto na psicologia, na filosofia, até mesmo na teologia, dentro da medicina, né? Aí a gente fala da questão da saúde pública, os próprios sociólogos e também dentro das questões artísticas, né? Dentro da questão da arte. E ela também, o suicídio é um conceito que está associado a fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais, né? Daí a gente se pergunta o papel da escola diante da situação. Qual que é o papel, né? Como eu falei, não é dar conta desses problemas, porque a escola não tem que, né, não consegue dar conta, né? Mas, de fato, o suicídio é um problema filosófico. A gente deve julgar ou acolher, de que forma a gente deve buscar. Então, a minha ideia também com o projeto é buscar, dentro da filosofia, uma ação pedagógica, né? Uma prática pedagógica, filosófica, que auxilie os alunos a pensar essa questão, né? Nessa perspectiva. Então, a conversa se dá pelo caminho, né? Já lá na sua própria obra, o Mito de Sísifo, ele vem falar. Só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale a pena ou não ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Afinal, o que é o suicídio é uma economia de vida que o homem vive em busca da liberdade?
né? Tentar buscar. Daí eu vou falar também, se alguém puder só me Professor avisar. Marcos, está travando um pouquinho e falta 5 minutos para encerrar a apresentação, por favor. Eu acho que a gente não está conseguindo ver porque está travando. Acho que é um pouquinho a internet que está ruim. Sim? Agora sim. Então, eu vou fazer uma conversa com o Kierkegaard, angústia, né? Essa questão do ato extremo de desespero, né? E como metodologia do estado de Santa Catarina, eu trago aí a música Sensibiliza Travou novamente. Olá, pessoal da sala. É só para mim que está travado ou para todo mundo? Acho que é Para só mim a também está dele, travado. né? Oi, oi. Sala 1, é isso? Travou? Isso. Professor Marcos Balaban, está travado, está travado. É que eu estou convocando os outros professores que ainda não apareceram, eu estou chamando lá, tá? E por isso que eu não estou olhando. Mas ele está travado sim. Professor Marco, voltou. Professor Marcos Balaban, o senhor deu uma travadona, agora grande aqui. sim. Até não perdi a minha apresentação. Mas continuando. Então, a ideia é trabalhar com a relação do Viktor Frankl também, né? E buscar trabalhar com esse conceito de valorização da vida com os alunos discutindo essa questão aí da angústia e do próprio absurdo dentro da filosofia, para que se chegue Travou novamente. filosofia. Muito obrigado a todos, agradeço a presença de todos e estou aberto a questões, ideias, políticas, sempre são bem-vindos. Obrigado, Marcos, aí pela sua exposição. Bom, está aberto aí, né? Como ele vai ter que sair, não sei se os colegas gostariam de sugerir ou fazer algumas considerações em torno do que ele propôs. Alguém gostaria de sugerir ou de entrar numa interlocução com o Marcos? Eu só queria dizer uma coisa interessante para o Marcos, que hoje aqui na nossa escola, um ex-estudante, né, terminou no ano passado, suicidou-se, né? E quando você estava explanando o seu trabalho, eu estava aqui me lembrando do clima que gerou aqui na escola, os comentários que chegaram aqui na escola da morte desse estudante. E não foi só um caso de tentativa de suicídio que nós temos com os nossos alunos. Eu acho que o seu trabalho é muito pertinente, muito interessante, né? Quer dizer, você fala que não é papel da escola salvar, mas a escola também recebe muitos alunos com problemas de saúde mentais. Parabéns pelo seu trabalho. Muito interessante. Realmente, recentemente, por exemplo, não faz um mês, eu também acabei perdendo uma aluna do ensino médio aqui na escola,
também, inclusive, deixou cartas, né, de despedida à escola, deixou cartas à família e a amigos da sala e acabou cometendo o ato, né. Mas, assim, a minha grande preocupação mesmo ao mesmo tempo que a gente precisa falar da prevenção, é também tomar cuidado de que forma a gente fala desse tema, porque é um tema bastante instigante, polêmico, e não se tornar até propriamente um gatilho, né? Ainda mais nessa fase da adolescência. Mas acho bastante pertinente e necessário discutir, sim, porque não é só uma questão de saúde pública, né? Mas é uma questão de reflexão mesmo sobre a própria vida. Ok. Mais alguém gostaria de sugerir ou de fazer um comentário? Ô, Marco, então eu poderia fazer algumas considerações, assim, né? Como o professor Calu já disse, eu acho que é uma temática interessante. Há um ambiente que é fundamental discutir essas questões, e, sobretudo, dentro da filosofia, e a gente sabe que os filósofos discutiram essa questão da crise, do nada da existência, né? Aí você pega Heidegger, antes dele Kierkegaard, então tem muita contribuição, mesmo Xavier Zubiri tem um texto que ele escreve sobre o que é crise, muito importante na filosofia, a gente possibilitar ao aluno uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Nós não temos crise, nós somos crise o tempo todo. E como que isso ocorre? Como nós experimentamos ela? E como nós também podemos crescer com ela, reconstruir significado, sentido? Então, eu acho interessante, eu tenho, assim, pessoalmente, um interesse muito grande nessa temática, né? Tenho trabalhado, tenho lido, né, a questão da morte do nada. Estava até lendo um livro que é dos últimos agora, do Byung-Chul Han, Morte e Alteridade. Então, eu acho que é interessante. Agora, assim, meu palpite está muito amplo, muito autor, muita gente, nós temos que delimitar, né? Delimitar. Eu me lembro, inclusive, do Rubem Alves, né, que foi um autor que eu estudei em filosofia no Brasil, que eu dava aula. Tem um livro dele, um artigo dele no livro Enigma da Religião, onde ele fala da metamorfose da consciência. O que é essa experiência que ocorre com a gente quando a nossa estrutura cognitiva, nosso eu, por que isso? E qual pode ser também a importância disso? A gente entra em colapso e se recria, né? Então, ela tem um papel importante. Daí que eu vejo que, na filosofia, como que é importante, está no coração da filosofia essa temática. Aí eu acho que escolher, né? Tem Kierkegaard, o próprio Rubem Alves, ele fala um pouco desse processo de desestruturação e reconstrução de sentido, de significado, e aí definir melhor como isso vai ser trabalhado, porque eu estou pensando que você trabalha com filosofia ali na escola, mas definir como as etapas, os momentos desse processo. Você pode ouvir os alunos a partir das várias crises que eles tiveram, né? Nós temos crises rasas e curtas, crises rasas e demoradas, crises profundas e demoradas, ou profundas e curtas. Então, nós temos uma infinidade de possibilidades, né? Então, eu não sei, depois, quem sabe a gente pode até continuar a interlocução. Eu acho que é como disse o professor Calu, é interessante, mas nós temos que delimitar, definir mais, porque tem muitos autores e perspectivas diferentes, sociológica, psicológica, filosófica. Então, a filosofia ela dá espaço para a gente discutir essas questões existenciais que são tão importantes. Então, eu acho que é só delimitar um pouco isso. Não dá para abraçar todos esses autores, né? Então, eu sei que no início a gente pega muito, porque parece que não tem muita coisa, mas à medida que a gente vai mergulhando, a gente vê que já não dá mais. Então, faz parte do nosso processo, né, de amadurecimento da proposta. Tá?
Então, parabéns, eu acho que é isso mesmo, essa sua sensibilidade, né, para com essa situação, e certamente vai ter contribuição sua aí, tá? Não sei se mais algum colega gostaria de falar, algum participante, e depois a gente pode continuar conversando, Marcos, e aí o que a gente tiver, a gente pode estar dialogando, tá bom, querido? Ok. Até mesmo só rapidinho, né? Então, assim, realmente é um trabalho que está em construção, o mais difícil é você simplificar, né? Realmente tem muita coisa, mas isso eu tenho conversado bastante com a minha orientadora, e até só fazendo, né? O quantos de nós, hoje em dia, somos o próprio Sísifo, né, na contemporaneidade. O quanto a gente carrega nossa pedra aí até o alto da montanha e tem que lidar com essas crises, esses absurdos, né? Mas, enfim, professor Antônio, né, se você estiver lá no grupo, depois eu procuro você, a gente troca figurinhas aí, vamos conversando. Obrigado pelas contribuições, professor Calu, também obrigado pela contribuição. E desde já agradeço ao Evento Nacional do Prof. Filo, agradeço a todos que se fizeram presente, e quem quiser contribuir na pesquisa sempre será bem-vindo. Eu acho que a gente precisa falar realmente dessa temática. Então, agradeço a todos. Já peço desculpa por me retirar da sala, mas eu tenho que retornar à minha jornada de trabalho, enfrentar mais essa carga aí, né? E ser mais um Sísifo aí na contemporaneidade com a minha mochila, né? Beleza? Um abraço a todos, fiquem bem e obrigado mesmo de coração.